Olá, meu nome é Nivaldo Neto, estamos aqui para apresentar o desafio 4 da matéria Mata 48, Arquitetura de Computadores, ministrada pelo professor Robespierre Dantas. Os membros do nosso grupo são Ana Beatriz Rolgaz, Mariana Amorim, Nivaldo Neto, Caio Dias e Yuri Hubs. O tema da nossa apresentação é o processador ARM. Passo a palavra ao colega Caio Silva. Inicialmente, tratando as características gerais desse processador, dessa arquitetura, e veio evoluindo ao longo dos anos, levando em construção de diferentes versões. E nessas versões ela recebia pequenas variações de acordo com a necessidade de cada companhia que desenvolvia cada pedacinho dela, constando normalmente repertórios de instruções e poder de processamento, que foram utilizados em servidores, computadores do tipo desktop, que são os computadores convencionais da casa, e dispositivos móveis como tablets e celulares. A versão original, a primeira versão do ARM, ela usava uma palavra de 32 bits, sendo que as versões mais recentes, como o ARM7, trabalham com palavras de 64 bits. Além disso, o ARM recebeu uma evoluçãozinha diferente dos demais. Ele possuía um módulo gerenciador de memória que permitia que regiões de memória sejam protegidas para escrita ou para execução. Nessa geração, além do controlador de memória, há 7 outros tipos de modos de operação, definidos em função de interrupções e exceções, explicitados na tabela. O modo User é o modo em que aplicações de usuário devem ser executados. Neste modo, apenas instruções seguras são permitidas de se executar. Os modos Fick e Interrupt são associados a interrupções externas. No ARM7, há 2 tipos de interrupções externas. Uma interrupção rápida, que é o Fick, do inglês Fast Interrupt Request, e uma interrupção normal, a IRQ, do inglês Interrupt Request. A interrupção do tipo Fick, a rápida, é reservada para interrupções mais prioritárias, que necessitem de um tempo de atendimento mais curto. Quando a interrupção é aceita, o processador entra no modo correspondente. O processador entra no modo de operação abort quando uma exceção de acesso à memória ocorre. O ARM possui um módulo gerenciador de memória que permite esse gerenciamento. Quando a instrução viola uma proteção de memória, uma exceção do tipo abort é gerada. Essas exceções do tipo abort também são geradas em caso de memória inexistente ou falta de página em sistemas operacionais que utilizam o tipo de paginação. O processador ele também entra nesse modo de operação undefined quando tenta executar uma palavra que não contém um código válido de instrução. O modo de operação supervisor é o modo em que o processador entra em execução de uma instrução, chamando de sistema operacional, similar ao que ocorre no processador faísca. No ARM, a maioria das instruções são executadas em um único ciclo. Funciona com um conjunto de registradores ortogonal e uma arquitetura de carregar e armazenar. Além disso, outros processadores ARM suportam, por exemplo, Thumb Instructions e Thumb Instructions 2. A depender do modo de processador, a maioria dos ARM tem 7 operações básicas de modo, as quais já foram mencionadas pelo meu colega. Cada modo acessa o seu próprio espaço e um diferente subconjunto de registradores, por assim dizer. Algumas operações só poderão ser executadas usando um modo privilegiado ou especial. Pode passar. Dando continuidade à apresentação, irei falar sobre os operandos e os tipos de dados que são aceitos no ARM. Todo processador ARM, independente da sua versão, suporta os seguintes tipos de dados. O byte, que possui 8 bits, a half word com 16, a word com 32 e a double word com 64. Lembrando que todo registrador dentro do processador ARM possui 32 bits. E cada processador ARM possui 37 registradores. Com isso, a gente já pode ter uma dimensão do tamanho, no espaço que a gente tem para trabalhar dentro desse processador. O set de instruções contém instruções compatíveis com os seguintes tipos de dados que são mantidos dentro dos registradores. Ponteiros de 32 bits, inteiros atribuídos ou não atribuídos, ou seja, instanciados ou não, de 32 bits,
inteiros atribuídos ou não atribuídos de 16 ou 8 bits, mantidos no formato zero extended. O formato zero extended é o seguinte: digamos que a gente tem um único bit, a gente tem o número 1, que a gente quer guardar dentro de um registrador. O registrador ele tem 32 bits. A gente não pode guardar mais do que uma informação por registrador. Então, todos os bits mais significativos irão ser preenchidos com zero. Então, você teria 31 zeros e um no bit menos significativo. Esse é o formato zero extended. Também podemos guardar inteiros de 16 ou 8 bits mantidos no formato signed extended. O que é o formato signed extended? Digamos que nós temos o número 3. Nós temos lá 101. 101, o bit mais significativo é 1. Então, todos os bits à esquerda, mais significativos, mas que não fazem parte do nosso número, serão 1. Eles serão alocados como 1. Ou seja, 29 uns, 101. Esse é o formato signed extended. Também podemos guardar 2 inteiros de 16 bits preenchendo um registrador, 4 inteiros de 8 bits preenchendo um registrador, ou inteiros atribuídos ou não atribuídos de 64 bits mantidos em 2 registradores. Pode passar. Agora falarei um pouco das instruções. Trago então os mnemônicos, as instruções por escrito, e também a sintaxe. O que é que ele faz? Como é que o mnemônico ADC faz a adição com o carry? Ele pega o registrador N, somado ao operador 2, somado ao carry. Assim, temos todas essas sintaxes aí, a qual eu não vou me aprofundar. Eu não acho que seria enriquecedor. Então, pode passar. Tenho mais instruções. Pode passar novamente. Quem quiser pode pausar o vídeo para assistir agora. Falarei também sobre execução condicional. Quase todos os processadores ARM possuem um campo para a condição da instrução, como se fosse a condição de um if, permitindo que essa seja executada condicionalmente. E essa condição ela fica nos bits mais significativos do registrador, do 31 até o 28. Temos também ali os mnemônicos, as condições. Você pode passar um carry set, um equal, um overflow, um greater than, or equal. Tem vários mnemônicos que a gente pode usar e todos eles também têm o seu código. Não coloquei aí porque são muitos códigos, não ia ser agradável. Pode passar. Passo a palavra agora à colega Ana Beatriz. Bom, pessoal, falando aqui agora sobre registradores, a arquitetura ARM tem geralmente 37 registradores e 17 e 18 são acessíveis. Aqui eu tirei uma imagem uma pilha do banco de registrador da arquitetura ARM. Como vocês podem perceber, tem vários registradores, tem do R0 ao R12, são aqueles que armazenam os operandos. Tem o SP, que é aquele responsável por armazenar o endereço do registrador do topo da pilha. Tem o PC, que a gente conhece, que é o contador de programa, que é aquele que aponta a próxima instrução para executar. E tem esse daqui, que é um dos registradores de estado. São aqueles registradores muito importantes, que é aqueles que indicam os resultados da ULA e controlam interrupções e modos de operação do processador. Vocês podem ver aqui um registrador de estado que é a composição dele. Eles têm do bit 28 até o 31, as flags da ULA. Tem aqui o IT, o IC, o ISR, são aqueles que armazenam informações sobre instruções que estão sendo interrompidas. As flags da ULA, esse N significa se o resultado
da ULA foi positivo ou negativo, indicando 0 positivo e 1 negativo. O Z é 0 se o resultado for 0. O C indica se houve um carry ou não no resultado da ULA. E o V indica se houve overflow ou não. Eu vou explicar aqui essa tabela depois desse slide. Aqui tem uma visão geral dos registradores da arquitetura ARM. Como vocês podem ver, tem várias pilhas e cada pilha tem um modo de operação, aquelas que Caio explicou. E o modo de operação é importante porque ele indica qual organização aqui do banco. Mais embaixo aqui tem os registradores de estado, que eu falei daquele, tem esse daqui a mais, esse SPSR. Ele, em especial, ele é aquele que armazena os bits dos dados do programa que estão sendo interrompidos. Lembrando que o SP é aquele que armazena o endereço do topo da pilha. A pilha ela funciona da seguinte forma. Ela é pelo método que se chama LIFO, que significa Last In, First Out, ou seja, a gente só remove ou adiciona operandos ou resultados da ULA pelo topo da pilha. Então, por 2 métodos, né, pode ser o push, que você adiciona, e o pop, que você remove. Agora, trazendo uns exemplos para o trabalho. As principais, hoje em dia, empresas mais famosas hoje em dia que trazem nos seus chips a arquitetura ARM são a Apple, a Qualcomm e a Samsung. Como vocês podem ver aqui os chips nessa imagem ao lado. Trazendo um pouco de interdisciplinaridade aqui ao trabalho, recentemente, no final do mês passado, a PyTorch, não sei se vocês conhecem, é uma framework open source muito usada hoje para tratar com redes neurais profundas e redes neurais, né? Trouxe recentemente que ela testou o novo MacBook Air da Apple, o M1, que possui 8 núcleos de GPU condensadas aí, e testou em três redes bem profundas, que tem várias camadas, vários parâmetros, e os resultados foram bons. Então, você pode trazer aí essa interdisciplinaridade para o trabalho. Em termos de número, a VGG16, que é uma arquitetura muito grande de rede, em uma época, ou seja, em um treinamento, ela foi tão rápido que foi 256 segundos em uma época. Então, a arquitetura ARM aí no MacBook Air da Apple. E aqui são as nossas referências. Obrigada a todos. Boa noite.